Simone, Manu, tá aí? Oi, boa noite. Pessoal, a gente está restabelecendo aqui o link aqui para vocês. Os colegas aí de vocês que não conseguiram entrar, compartilhem esse novo link, tá? Do Google Meet. Essa foi uma tentativa da gente utilizar uma ferramenta, né, de participantes, né, que seria através do YouTube, mas é muita função para pouco tempo, né? A gente tem aí para acertar tudo isso. Mas aqui eu acredito que hoje a gente vai conseguir atender boa parte do pessoal aí, um total de 250 pessoas, que eu acredito que a gente vai conseguir atingir com essa live de hoje, tá? E aqui no Google Meet, assim, a gente já está mais acostumado com ele também, então acaba que a gente consegue, nesse momento, atender de maneira mais e sobretudo, cumprir o nosso propósito, que é falar sobre esse assunto. As pessoas que, porventura, como eu disse, não conseguirem entrar, a gente vai gravar essa reunião a partir do momento que a gente vai start aqui na fala, e aí a gente vai compartilhar no YouTube. As pessoas que estão chegando agora aí, que não entendem o que está acontecendo, na verdade, nós tivemos uma técnica no YouTube que não conseguiu transmitir a live. Então, por isso que nós migramos novamente para o Meet, que vai atender hoje uma capacidade de até 250 pessoas. O nosso assunto hoje aqui, a ser falado, a ser discutido, é sobre o educacional especializado, a sala de recursos, sobretudo nesse momento aí da pandemia, né? A gente sabe, né, dos desafios que é a educação especial em tempos que não é pandemia. Imagina agora, nesse momento, que todas as questões, às vezes, elas ficam um pouco mais complicadas, né? Mas a gente tem professores que estão diariamente desenvolvendo um excelente trabalho. Estamos aqui na nossa reunião com a participação de duas professoras de sala de recurso. Não vou apresentá-las, que vou deixar que elas se apresentem. A professora Manu também é professora no curso de magistério, é supervisora da rede estadual. A professora Úrsula, ela é professora do curso magistério, também atua na rede estadual como supervisora. E todos nós estamos nesse processo. Para quem não me conhece, meu nome é Igor, sou coordenador do curso normal nível médio aqui na Escola Tristão da Cunha, da cidade de Teofotone. Trabalho, né, com a inclusão desde 2013, aí a gente tem discutindo aí o assunto da inclusão, trabalhando com formação de professores. O que eu vou pedir para você, gente, por gentileza, desativem os microfones. Como a gente tem uma quantidade grande de participantes, é legal desativar o microfone até para a gente conseguir. Eu não estou vendo nem eu meu microfone. Bacana aí. Deixa eu passar a palavra para a Manu, aí logo em seguida aí a gente vai dar continuidade à fala e ao assunto que a gente precisa debater aqui hoje com vocês. Então, meu ligado, tá? Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, Igor. Eu gostaria de, antes de dar uma palavrinha com vocês, avisar que o pessoal não está conseguindo entrar na sala, né? Eles falaram que não estão conseguindo que a pessoa aceite, né, no caso. Eu estou aceitando, essa aqui está chegando toda hora uma aqui, viu? Mas estou aceitando aqui. Pois é, não, mas estão falando que não estão conseguindo, que tirou uma foto aqui e mandou, mostrando mas que... Mas pode ser, Manu, que é do link antigo, viu? É esse link novo que... eu indiquei o link novo. Pode ser do link antigo. Mas que bom que você está aceitando todo mundo. Então, pessoal, boa noite para todos, né? É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Emanuele, eu sou professora do curso de magistério, trabalho com a disciplina de jogos, brinquedos e brincadeiras, aprendizagem. Também temos uma turma do primeiro período que eu leciono fundamentos, aspectos, e nós estamos aqui em prol de um conhecimento comum junto com vocês, e é uma grande satisfação, né, Igor, da nossa parte, enquanto professor,
está promovendo este tipo de troca de experiências, né? Então, assim, gratidão a todos pela presença nesta noite tão especial, onde falaremos sobre educação em uma perspectiva inclusiva, que muitas vezes vai além da sala de aula, vai além de metodologias e conteúdos, mas que nos inspira amor, humanidade, reciprocidade e empatia. E, como eu sempre gosto de citar Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou construção. Então, nesta noite, estamos aqui juntos para criar possibilidades, trocar experiências, adequar-nos a uma realidade inusitada. E hoje teremos a participação de duas colegas de trabalho que são professoras de excelência e que têm muita experiência para ser compartilhada. Seja bem-vinda, queridas colegas, Simone e Jaqueline. Boa noite, Manu. Tudo bom? Boa Obrigada noite. pelo carinho. Jaqueline, está por aí? Oh, boa noite, gente. Vou me apresentar, Simone, primeiro, depois você. Eu não sei se Igor que vai já determinar aí. Já que pode, agora? depois a gente passa a palavra para a Simone. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Jaqueline, sou professora da rede municipal já há alguns anos. O meu berço é educação infantil, né? E eu fui picada, que eu falo inclusão, você é picada pelo bicho amor. É um amor dobrado. Então, eu trabalho na sala de recursos já tem quase 10 anos. Essa sala é referência no município de educação infantil, né? E também trabalho na rede estadual, já trabalhei há alguns anos também como professor apoio. Então, já é uma caminhada de inclusão. E eu gostei da fala da Manu, porque educação inclusiva é acreditar nas possibilidades. Isso aí, para mim, é a primeira coisa que você tem que acreditar. Acreditar nas coisas. Vamos dessa oportunidade maravilhosa, né? Momentos de pandemia, falar um pouco dessa experiência vivenciada durante um período tão difícil. Boa noite a todos. Simone, né? Simone, que já é nossa colega, mas antes, gente, eu vou pedir só uma gentileza. Por favor, desliguem os microfones. A gente precisa que os microfones fiquem desligados. E aí, se houver a necessidade da interação de vocês, nós vamos pedir para ligar. A fala, com certeza, vai ser uma fala muito enriquecedora para todos vocês. E eu acredito que todos estão com essa sede e essa vontade de ouvir, tá? Simone? Olá, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa live. E também, para falar da educação especial, eu costumo sempre dizer que tem que nascer. Educação especial nasce de dentro para fora, porque só assim você vai conseguir se colocar no lugar do outro e conduzir a educação de uma forma prazerosa e, como disse muito bem a Manu e a Jaque, pelo amor. Nós temos que ter, em primeiro lugar, essa sensibilidade de conhecer o que o outro está passando, as dificuldades e as alegrias, para que a gente possa comungar com eles e fazer um trabalho, né, cooperativo e que possa ser assim, de grande importância. Até agradeço a equipe, né, a Igor e a Manu, por ter me convidado, e eu tenho muito prazer em falar da educação especial. É uma área, para mim, é algo de muito valor. Me faz ficar muito feliz e crescer humanamente também. Boa noite, tudo bom para nós. Bom, Simone, a gente agradece. Passar a palavra para a nossa professora Lúcia também, para abrilhantar mais a nossa noite, boas-vindas meninas e meninos, né, que tem rapazes na sala também.
Oi, gente, boa noite para vocês. Dizer que é um prazer a gente estar junto novamente. Dizer que esses momentos aqui são ímpar. Essa troca de experiência vai nos levar a um conhecimento muito maior, porque precisamos ter conhecimento, mas quando se trata de experiência, é fundamental. A teoria sem a prática, ela é morta. E a prática sem a teoria, ela é ingênua. Por isso, precisamos fazer essa dobradinha aqui de conhecimento agora. É um prazer estar aqui, tá? Vamos aproveitar ao máximo. Simone, Jaque, sejam bem-vindas. É um prazer conhecer vocês. Muito obrigada. Bom, a gente vai começar aí, né, discutindo sobre o AIE e, sobretudo, a importância, né, desse serviço na educação infantil. Vocês, enquanto professoras em formação, né, para a educação infantil, é muito importante que vocês se apropriem do conhecimento, sendo que o AE ele está aí presente em todos os níveis de escolaridade. O nosso foco aqui hoje não vai ser aprofundar tanto nas questões teóricas. Antes da nossa live, a gente estava discutindo sobre a importância de falarmos e trazer toda essa discussão para o campo da prática, que eu acho que é o que é mais interessante nesse momento, para que vocês se apropriem, né, desse conhecimento, sobretudo que a educação especial e o AE nos proporcionam. Nós sabemos aí, como eu disse para vocês, que é um serviço da educação especial, e aí eu gostaria que Simone, ela falasse para a gente aí um pouco, né, de qual o público-alvo desse AE, de como que ele é atendido aí nas escolas. Bem, o público-alvo nosso é todas as crianças, adolescentes, ou mesmo adultos, né, que tenham deficiências que possam ser atendidas na sala de recursos. Então, as deficiências físicas, mentais, intelectuais, auditiva, o autismo em suas ramificações, altas habilidades e também todos aqueles que necessitam de um apoio, que às vezes não temos um aluno com a deficiência específica, mas que ele necessita de um apoio, ele tem algumas dificuldades que nós podemos dar a esse atendimento, oferecer, né, ofertar esse atendimento para poder sanar aquelas dificuldades deste aluno. Mas o público-alvo, que é concreto, que nós temos que ter em nossa sala, são essas deficiências que eu citei. As deficiências... Fala aí, professor. Quando você fala, né, dessa questão, né, dessa abertura que esse serviço dá também para atender aqueles que não têm deficiência, mas que também, diante da necessidade, podem ser atendidos, né, pela sala de recursos. Claro que a gente, ao falar nessa questão, a gente não pode colocar em prejuízo aqueles que são público-alvo. Mas, considerando que dentro do cronograma de atendimento da sala de recursos, se tiver esse espaço, nesse horário para atender, claro que o AE ele vai estar de portas abertas para atender essas crianças. É muito importante a gente falar, né, dessa questão, porque às vezes as pessoas elas acham que é de maneira absoluta para aqueles que são público-alvo da educação especial, mas a gente entende também que é um serviço que pode estar a serviço, ao dispor, né, daqueles que não têm deficiência, como a gente tem casos de alunos com outros quadros que são atendidos. Sim, principalmente que a deficiência, quando ela é diagnosticada, nem sempre o profissional, ele coloca a vida do aluno num todo. Às vezes ele vai diagnosticar de uma forma que é o momento, é o meio que ele vive, o profissional não conhece.
Então, ele vai diagnosticar com um relatório, com a fala de uma mãe, de um responsável. E no que nós observamos dentro da escola, que temos mais conhecimento do aluno, nós percebemos que o aluno tem um mundo, uma vida toda complexa, cheia de conflitos, que faz com que o emocional daquela criança esteja complexado, esteja sem condições de um desenvolvimento educacional adequado para a idade. Então, ele é afetado pelo meio. Então, a parte de defasagem da educação foi afetada devido ao meio que ele vive. E isso nós levamos em consideração. Sim. Então, a partir do momento que nós fazemos esse diagnóstico educacional, a gente tem como estar atendendo esse aluno, se for possível, porque a sala de recurso não é uma sala de recurso. Nós não podemos colocar alunos só porque não sabem algumas atividades, não dão conta de esclarecer todo o conteúdo. Então, nós fazemos uma triagem bem feita, através do que a professora vai estar relatando, do que os pais estão relatando, que as crianças, às vezes, sofrem pressões dentro da família que causa essa defasagem, causa esses conflitos emocionais que ele não consegue seguir e dar uma continuidade na sua aprendizagem. E que nem sempre, através dos testes psicológicos, são diagnosticados. Mas o professor de sala de recurso, a família, tem como passar para a escola, para a equipe pedagógica, mais detalhes do dia a dia. E é onde que nós fazemos essa triagem para poder dar possibilidades para esse aluno ofertar esse momento na sala de recurso com diversas formas de aprendizagem, para que ele possa dar uma sequência a educação, nesse seu período de aprendizagem que ele está, no momento, em defasagem. Simone, eu gostaria de fazer uma colocação, né, sobre a sua fala, e eu acho muito importante que todos, né, tenham consciência dessa situação, que é a questão, assim, dentro da educação básica, muitas vezes, as pessoas confundem a sala de recursos multifuncionais, como você mesma citou, como uma sala de reforço, né? A criança, ela tem dificuldade na leitura, tem que mandar para a sala de recursos, né? E existe todo um processo envolvido em questões de relatórios, né? Anamnese dos médicos, o psicólogo, o psiquiatra, toda a equipe multidisciplinar, né? Antes daquela criança ser, de fato, direcionada para a sala de recursos, né? Então, penso que nós temos que desmistificar essa prática de achar que a sala de recurso ela é para as crianças que estão com dificuldade de aprendizagem. Claro que é, mas existe um processo, né, pedagógico direcionado antes de acontecer, né, esse atendimento na sala do AE. A gente vê muito isso, entendeu? Eu, enquanto pedagoga, junto com as professoras da sala de recurso da minha escola, a gente observa muito essas dificuldades. Às vezes o professor ele não sabe lidar com o aluno, ele não sabe desenvolver uma prática diferenciada, acha que isso é função da sala de recurso. Na verdade, a sala de recurso ela tem outra função, né, Simone? Então, a gente tem que deixar isso bem claro, né, para vocês enquanto futuros professores e, de fato, desmistificar essa prática. Sim, eu tenho, nós, colegas, né, ouvimos e, às vezes, até presenciamos muito essas falas. Mas vou levar a criança para a sala de recursos porque ele não está dando conta, porque ele está indisciplinado. Ok, só indisciplina não é motivo.
eu não vou fazer um relatório, eu nunca fiz nenhum relatório em cima de uma fala que seja só em disciplina. Eu faço vários questionamentos para a professora que está com essa criança, com essas dificuldades, para que ela me dê respostas que eu possa ter, assim, embasamento para poder fazer um relatório. Como Mesmo que eu vou porque encaminhar? Mesmo porque esse professor, antes de enviar para a sala de recurso, ele tem que, né, entrar em contato com a coordenação pedagógica, como você falou, com a família, né? Ele tem que estar aí fazendo uma anamnese desse aluno, tomando uma leitura, fazendo um teste, antes de estar enviando simplesmente para a sala de recursos, né? Sim, é justamente isso. Porque quando inicia, vou falar o processo, inicia-se o ano, passando assim uns 15 dias, eu vou em todas as salas e com uma ficha de relatório, para que esses professores observem seus alunos e no que eles vão observar, eles vão saber o que eles vão me passar. Se tem dificuldades na fala, e eu dou várias sugestões. Observe o caminhar, observe a fala, observe o assentar, observe a escrita, se tem gagueira, se enxerga correto, se assenta. Então, eu vou fazendo várias observações para que o professor passe a observar aquele que ele identifica que tem maiores dificuldades, para ele relatar. E no que ele relata, se realmente for tudo isso que eu falei, mais algumas outras coisas que ele possa observar no decorrer desses dias, aí nós vamos convidar a família e fazer a anamnese da família, porque nós, enquanto sala de recurso, nós temos, né, as fichas de anamnese, e nós vamos questionar com essa família vários detalhes, onde que ela vai nos dar um caminho para que a gente possa fazer esse relatório. Se a família alega que nada tem, alimenta bem, porque a anamnese é muito bem feita, ela tem perguntas muito eficazes, vamos dizer assim, porque inicia no parto e vai até a idade escolar. Então, aí, por essas respostas da família, nós temos um parecer para que a gente possa fazer um relatório concreto e embasado em cima dessas perguntas que eles nos deram como de respostas. Mas só em cima de fatos assim soltos, sem nenhum fundamento, nós não vamos encaminhar nenhum aluno. Ele primeiro vai ser observado por mais tempo. Agora, aqueles que já chegam com um quadro já de uma, vamos ver assim, de uma suspeita, ou já a família já colocando para a gente o que eles têm de dificuldades, aí nós já vamos procurar, com mais rapidez, dar, né, a esse aluno o direito de uma consulta, de um encaminhamento, vamos procurar meios para poder agilizar a vida dessa criança. Simone, desculpa interromper, eu vou precisar, gente, nós estamos com um problema, e não é assim, é o próprio sistema que a gente está utilizando, o Google Meet. Eu vou ter que mandar um novo link para vocês aqui, a nossa convidada, a Jaqueline, ela não está conseguindo entrar na live, não é porque eu não estou aceitando ela. O Google Meet, ele travou, ele não está aceitando mais ninguém. Por isso que ontem a gente não estava querendo, inclusive, usar essa ferramenta aqui para vocês. Então, está oscilando, outras pessoas têm um chamado privado, falam assim, não está conseguindo entrar. Ontem, para vocês terem ideia, entre 100 pessoas na live, e assim, a gente travou no 49, e não está chegando a opção do aceitar. Eu vou mandar para vocês aqui novamente, eu peço, assim, desculpas, mas como nós falamos ontem, a tecnologia está aí para nos ajudar, mas esses erros também acontecem. A gente já tentou a outra ferramenta do YouTube, não deu certo, então talvez na próxima a gente vai migrar aí para outra ferramenta. Coloquei
para vocês o link no privado, aqui na conversa. Vocês conseguiram receber aí? Cliquem nesse novo link e tentem entrar por ele. Faça gentileza para a gente, tá? Já estou aceitando vocês na outra sala. Porque aqui eu consigo, por caso eu saio também. Tá bom, gente? Mandem para os colegas de vocês. A gente está migrando aqui para atender mais gente. Então, vamos sair deste e entrar no outro, isso? Isso. Então, tá. Sei lá. Ele requer de mim mais atenção, mais cuidado, mais observações. Eu não vou poder colocar ele com outro aluno que também vai exigir de mim mais atenção. Então, eu vou fazendo uma organização de forma que os alunos fiquem agrupados ou individualizados. Por quê? Porque tem aluno que é muito difícil para trabalhar com ele junto com outros. Então, eu vou colocar esse aluno que tem mais dificuldades de socialização no momento, eu vou trabalhar com ele sozinho. Conforme o passar do tempo, eu posso agrupá-lo com outro, para que ocorra essa socialização. Mas, se ele requer muitos cuidados, eu vou trabalhar com ele individualizado. Esse horário é feito por cada um de nós, né? Cada professor. É repassado para a direção da escola de supervisão, para a secretaria. O horário é 4 horas semanais, em dias, né, diferenciados, e no contraturno. Se eu tenho um aluno que não dá conta de trabalhar as 2 horas as 2 horas para cada dia, eu posso diminuir o tempo dele e, aos poucos, gradativamente, eu vou aumentando. Porque tem alunos que não dão conta de ficar as 2 horas, devido à deficiência. Então, tem que ser visto com muito cuidado. Porque se eu forçá-lo a ficar maior tempo comigo, em uma sala que praticamente a gente mantém mais fechada, justamente para não chamar atenção, para não ocorrer riscos de crianças estarem saindo, então eu tenho que observar se ele vai dar conta de ficar esse período de 2 horas. Porque se ele perder o controle, se ele desorganizar mentalmente, ele não vai dar conta de fazer nenhuma atividade. Então, eu vou gradativamente aumentando o tempo. Eu tenho um aluno apenas, que eu trabalho com ele sozinha, e 1 hora. Por quê? Porque ele não dá conta de ficar mais que isso. Ele começa a desorganizar, e eu não vou querer ele desorganizar. Então, eu tenho que trabalhar para que ele fique bem. Então, eu vou trabalhar dessa forma. E, aos poucos, eu vou aumentando o tempo dele. Até eu conseguir que ele fique as 2 horas, né, a cada dia. Esse horário é organizado dessa forma. E eu coloco aquele aluno que necessita de socialização, eu vou colocar um outro que seja mais ativo, mas tem maior compreensão, para incentivá-lo. Aquele aluno que tem, vamos dizer, mais mobilidade e o outro não, eu vou estar agrupando para que aquele outro possa ajudá-lo, até mesmo fazendo essa parceria de socialização com o outro. Então, essas formas é tudo vista conforme o grupo que você tem de alunos. Mais alguma pergunta? Simone, aí, nesse sentido aí do atendimento, né, como todo professor, vocês montam um planejamento, né, baseado em estratégias que vão aí de encontro
para desenvolver essas habilidades que os alunos, de fato, têm dificuldade. Não é isso? Aí vocês montam um planejamento. Como que é aí esse planejamento de vocês? Do AE? Ô, Manu, o planejamento, ele é individualizado. Eu não posso dar a mesma atividade que eu passo para um aluno, eu não posso estar trabalhando com outro. Assim, isso é relativo, porque eu posso usar uma mesma atividade com outras funções, mas Sim. nem sempre a mesma função vai dar certo com o outro. Então, por isso que eu falei anteriormente, eu não falei que eu tinha que avaliar o aluno, montar os grupos, justamente por isso. Porque eu tenho que ver qual atividade que eu vou poder trabalhar com aquele grupo e que vai atender ou o trio, ou a dupla, ou o quarteto, porque nós podemos atender também até um certo número de alunos. Nós não podemos ter uma sala com mais de 5 alunos, devido às deficiências. Então, é necessário ter muito cuidado nessa organização, justamente por isso, porque se sobrecarrega a professora com um grupo maior de alunos, ela não vai dar conta de atender, não porque ela não saiba, é porque os alunos vão exigir mais. Então, esse cuidado nós temos, né, todos nós temos, em agrupar alunos que eles são compatíveis em aprendizagem, em comportamento, principalmente comportamento. Porque É muito interessante, né? A forma que vocês dividem esses alunos no sentido de atender eles de acordo, às vezes, com as dificuldades, né, que eles apresentam. Talvez as dificuldades elas são semelhantes, certo? Certo. E por esse motivo que a gente tem que preparar um plano individualizado. Nem sempre a mesma atividade eu vou poder trabalhar com todos que estão ali comigo no mesmo horário. Eu trabalho, às vezes, com uma atividade que vai estar exigindo dele concentração, no outro eu já tenho que trabalhar uma habilidade diferente, uma habilidade de comportamento, vamos dizer, trabalhar ele, ensiná-lo a ficar assentado por algum tempo. Por que eu tenho que trabalhar isso? Porque eu preciso praticar com ele esse comportamento para que ele consiga ter esse mesmo comportamento fora da sala, na sala de aula. Rotina, né? É você criar também uma rotina com esse aluno, de certa forma. Não é isso? Porque a partir do momento que ele começa a aprender, você está ali praticamente toda semana, ele está com você, você vai exigindo esse comportamento, ele vai atendendo seus comandos e automaticamente ele vai começando a comportar de forma que ele vai passar esse comportamento, ter esse comportamento em qualquer outro lugar, que são as maiores dificuldades das famílias. É verdade, Simone. Um filho com deficiência e quando chega em algum local, seja um local social, seja fora do espaço da sala, seja em qualquer ambiente, essa criança não dá conta de permanecer naquele local ou participar de nenhum evento. Então, as famílias sofrem muito com esse tipo de essas dificuldades quando se trata de comportamentos, né? Mas aí nós vamos trabalhando dessa forma. Meus alunos, eu tenho que trabalhar comportamento, então eu vou trabalhar comportamento e vou trabalhar concentração, eu vou trabalhar as habilidades motoras, lateralidade e tudo mais, dentro daquilo que eu planejei para ele. Mas se o aluno desorganiza, ele desorganizou mentalmente, o que fazer? Meu plano não vai ser executado. Eu tenho que ter outras estratégias para controlar aquela criança. De repente, eu não vou trabalhar o meu plano naquele momento. Eu vou ter que cuidar desse aluno. Porque o emocional dele está no momento, às vezes, sem medicação, ele pode ter sofrido alguma situação fora de casa, ou ele está com fome. Tudo isso tem que ser observado. Tudo influencia, né? E assim, só fazendo
fazendo uma analogia dessa situação, quando você fala, o planejamento do meu aluno é individual. Agora, olha, para você ver uma coisa, se na sala de aula regular a gente também não consegue fazer um planejamento só para a turma inteira, imagina na educação especial, né? Não tem Tem que como. fazer intervenções, nós temos que sair fazendo planejamentos diferentes, atividades diferenciadas na mesma sala de aula. Então, realmente há necessidade de ter um olhar individual para cada aluno, né, que frequenta a sala de recursos. Não tem como, porque Manu, cada eu um tem suas... acredito que a... Oi. Pode Oi? falar. Eu acho que a maior dificuldade da escola nesse sentido é uma questão que historicamente foi construída, né? A ideia de enxergar a turma e os alunos como se eles aprendessem de uma única forma, né? E a gente sabe que hoje as classes, seja na educação especial, seja na educação regular, elas são o mais heterogênea possível. Então, assim, vamos pensar nesse momento o qual a gente está vivendo, né? Que é justamente a pandemia. E é o momento, talvez, que mais precisa incluir as pessoas, e quando eu falo inclusão, não é só daqueles que têm alguma deficiência, mas de um sentido muito mais amplo, muito mais democrático, né? Quanto as pessoas ainda não estão tendo as mesmas condições de acessar os recursos propostos pela escola, e a gente tem vários profissionais aí duro aí na intenção mesmo de conseguir proporcionar a essas crianças, a esses jovens aí, acesso aos conhecimentos produzidos pela escola. É um vício, né, gente, que a gente pode, dentro da própria didática, dentro da história da educação, que a gente pode observar, e que vai demorar ainda muito tempo para a gente tirar esse automatismo, esse costume, essa maneira de enxergar dentro da casinha as coisas. Acredito que acreditar em uma ilusão, acreditar que os alunos vão aprender da mesma forma, do mesmo ritmo. Tive até uma colega aqui que fez um comentário no privado e pediu uma dúvida dela sobre uma escola, Simone, também, que é designada como professora de apoio, acredito que é na rede estadual. No nosso caso, a gente é na rede municipal, tá, gente? Então, assim, todos os direcionamentos, todas as questões que a gente vai abordar aqui com vocês, é sobre a nossa experiência enquanto escola e instituição da rede municipal, tá? A direção tem a obrigação de atender outros quatro alunos de outras turmas. Eu não conheço esses alunos, eu nunca os vi. A diretora mandou e-mail dizendo que eu faço a obrigação de atender. O Estado, Valéria, respondendo a sua pergunta, na reorganização pedagógica durante esse momento da pandemia, ficou a caráter, né, da escola reorganizar esses atendimentos e o fazer uso dos profissionais designados na escola no serviço de apoio, seja na sala de aula regular, como professor de apoio, seja na sala de recursos. Aí esses profissionais, eles vão estar ao dispor da instituição nesse quesito de auxiliar nessas adaptações. Claro que essa não é só uma responsabilidade sua, porque se você já tem alunos atendidos, dependendo do grau de comprometimento dos seus alunos, que você tem que adaptar todos os PETs para eles, é legal você articular isso com a direção da escola, expor essa sua dificuldade justamente nesse ponto. Porque pense aí, no caso, você atende 3 alunos da sua turma, mais 4 da outra, você vai estar auxiliando na adaptação de 7 alunos. E automaticamente esse trabalho ele vai ser comprometido, pois você vai estar dedicando da maneira que talvez precisaria para aqueles alunos que você foi designada para atender. Eu acredito que nesse caso aí tem que ter um diálogo com a direção sobre essa questão, tá? Simone estava falando, acabei cortando. Não, eu estava falando justamente do plano que Sim. colocou da ser individual. Não tem como ser. Porque cada aluno tem uma história, cada aluno tem uma dificuldade, tem as habilidades, e cada um necessita de um trabalho diferenciado. E como eu disse,
nem sempre você tem, como diz, tem que ter o plano B, porque se de repente o aluno toma outra posição, ele está com outro momento, você tem que pegar aquele momento ali e ou socorrer, eu falo socorrer, é cuidar, acolher. De repente a criança não está dando conta de estar naquele local, está sentindo dificuldade, ou tem algo que aconteceu anteriormente, antes de chegar na escola, e que pode causar alguns transtornos no emocional dessa criança e ela chegar para você totalmente desorganizada. Aí você tem que acolher e tem que tentar amenizar aquela situação. Porque se você não é um professor de sala de aula regular, você tem que entender o momento e também saber lidar com as situações. E quando eu falo lidar com situações, situações, às vezes, assim, que tira o próprio professor da sua condição de tranquilidade. Sim. Porque eu não tenho, mas eu sei de várias colegas que têm crianças que, de repente, se tornam agressivas, falam, né, palavras que agridem, e tantas outras coisas que podem acontecer. E você tem que manter seu equilíbrio para você cuidar desse momento dos outros e daquele. Então, situações que vão envolver o seu emocional também. Por isso, o professor de sala de recurso, ele, às vezes, as pessoas falam assim, vai para aquela sala só para brincar. Ou aquela sala de brincadeira, ou não fazem nada. Esse professor é bem tranquilo. Nós temos tem alguns, né, tem algumas falas dessas que nos atingem, justamente por quê? Porque ninguém sabe o que acontece com cada aluno nosso. E nós sabemos. E aí é a hora que a gente tem como socorrer a família, dar um suporte para o professor de sala de aula regular. Por quê? Porque nossa função é dar um auxílio ao professor de sala regular, orientar como trabalhar com aquela criança. E se o professor da sala regular ouvir o professor da sala de recurso, ele vai ter mais sucesso. E às vezes eles não entendem que a nossa fala, mas esse menino está pirraçando, ou essa criança está fazendo birra, ou ele está desatento, ou é porque a família não cuida. Nem sempre. Por isso que eu digo, o professor da sala de recursos, ele observa muito mais, ele avalia muito mais, ele trabalha, não muito mais, mas trabalha bastante dentro daquilo que é a proposta da sala, porque ele pesquisa, ele monta atividades, ele observa, ele cuida da família, ele observa o aluno no recreio, num ambiente social ou numa festa, e ele fica o tempo todo ligado nessas questões. Ô, Simone, Oi. Aproveitando assim para complementar o que você disse aí, há alguns anos atrás, talvez a gente teria aquela desculpa das pessoas falarem justamente que elas não estavam ou não se sentiam preparadas ou não tinham o devido conhecimento para trabalhar com crianças com deficiência. E a gente observa que já tem muito tempo que a gente tem discutido sobre a inclusão na escola de um sentido mais amplo, não só na educação especial, não só na sala de recursos, né? Quando eu falo essa questão, os professores do ensino regular, sobretudo aqueles da educação infantil, a importância da sensibilidade, de lidar, né, com essas emoções, com esses sentimentos na sala de aula, dessa realidade que é o mais ampla e que precisa ser estimulada. Aproveitando, inclusive, esse ponto da educação infantil, eu gostaria que Jaque compartilhasse conosco aqui um pouco da sua experiência enquanto professora, né? Simone hoje atende a sala de recursos, né? Mais no sentido
mais amplo aí, né, do ensino fundamental e educação infantil também, né, Simone? Sim. A Jaque ela atende um centro solidário aqui da nossa cidade, exclusivamente crianças da educação infantil de 0 a 5 anos, que não são só aquelas da instituição sede, né? Várias instituições aí. Eu queria que você falasse para a gente, Jaque, a importância dessa educação infantil inclusiva, desse olhar do professor, né? Para essas diferenças na sala de aula, né? Que esse, inclusive, que vai colaborar para esse diagnóstico precoce aí, né? Dessas crianças. Oi, Igor. Estava ouvindo aí, gostei de ouvir os vários relatos de Simone, e eu já tenho um tempinho já na sala de recurso, e o encaminhamento, eu queria até abordar um pouquinho sobre esse encaminhamento dessas crianças, que aqui no município funciona no início do ano, a gente dá aquele tempo de acolhimento dessas crianças quando chegam, né? A escola, para a professora conhecer, para a criança conhecer o ambiente, porque muitas vezes é muito confundido, né, essa adaptação na escola com comportamento diferenciado. Então, a professora precisa ter esse olhar redobrado sobre isso. Muitas vezes a criança foi, né, como se tirou do lar, igual eu trabalho na creche, observo muito. A criança entra naquele processo de sofrimento, de adaptação. Então, a gente dá aquele tempo, né, para se chegar, se adaptar, a professora conhecer. E quando ela tem esse olhar, ela geralmente procura o supervisor, ou me procura, as crianças que estão dentro da minha instituição. E chega para a gente falar sobre essas observações. O que Igor falou até no início é realmente muito delicado para você chegar para essa família também, né? É muito delicado você criar essa barreira. Né? Muitas vezes o pai até reconhece que seu filho está apresentando um atraso, mas aquele luto, né, de não reconhecer. E como é muito importante isso, essa intervenção. Muitas vezes é a escola que faz abrir o coração dessa família. Então, tem que saber usar essas palavras. Na minha escola, a gente atende não só as crianças de lá, então, geralmente a secretaria, na área da coordenação, faz um encaminhamento. Eu até passo por todas as escolas do município da educação infantil, entregando a cartinha, deixo essa cartinha de orientação, explicando da importância da sala de recurso, que ela vem realmente para abrigar essas crianças, executando essa estimulação precoce que é fundamental para o desenvolvimento dessas crianças. É lógico, né? Educação infantil não tem um laudo. É raro vir alguma criança com laudo. Mas o que eu quero destacar, principalmente para quem está entrando na educação inclusiva, a gente não tem que se prender ao laudo. O laudo é importante para você conhecer, mas você não tem que se prender ao laudo. Você tem que se prender à criança. Quais são as necessidades individuais dessa criança? É isso, ela é mais um aluno. Aí você vai descobrir. Por isso que o atendimento educacional especializado, individualizado. Então, na educação infantil, primeiramente, você tem que olhar isso. Eu não vejo meu aluno, exemplo, o meu aluno autista. Não, é o meu aluno Davi, é o meu aluno Pedro. Então, a gente tem que partir desse ponto. O laudo é importante, mas o que é importante é a criança. Então, a estimulação precoce é importante. É a base. Ele está ali aflorado e você precisa acreditar nas possibilidades, como a Manu falou. Se eu pegar um laudo, aí eu vou ficar lá. Ele não tem contato visual, ele não fala, ele não isso, ele não aquilo, a gente já sabe. Então, você tem que se prender nas possibilidades e tentar. Primeiramente é isso. Primeira coisa na educação infantil é você manter esse contato com a criança, que é fundamental. Esse contato visual, ele te aceitar, você descobrir aquilo que mais o agrada. E eu posso dizer nessa longa caminhada que como foi fundamental. Eu vou só citar o exemplo de um aluno que a gente tem no momento lá, que entrou no maternal, ele é autista.
Então, ele entrou com muita colalia, que ele repetia muitas palavras, tudo, né? Contato visual nenhum, não falava nada em casa. E aí ele foi inserido na escola. Então, se a gente ficar só no laudo, ele era isso. Mas a gente não pegou aquilo, a gente pegou a criança. Então, assim, com muito trabalho, estimulação, uma criança que passava por você e não te enxergava e nem te olhava, hoje ele entra na sala e fala: bom dia, tia Jaque, tudo bem? O que você está fazendo? Então, isso é fundamental. A estimulação precoce, ela vem pegar aquelas habilidades que a criança não... exemplo, a professora passa um relatório circunstanciado para mim conhecer essa criança. O que ela dá conta, o que ela não dá conta, ela interage, ela socializa, ela se comunica, ela é agressiva. Por que ela é agressiva? Sem motivo aparente? Ela sabe dividir espaço? Então, você faz todo aquele estudo dessa criança. E aí a gente chama essa família, né? Quando essa criança já foi encaminhada, já tem um encaminhamento clínico, ou não, a gente vai fazer uma entrevista com essa família para conhecer, né? É uma anamnese, a gente vai conhecer desde a gestação dessa criança, desde a gestação, parto, como é que foi o desenvolvimento dela, a gente aprofunda mesmo para conhecer. É importante demais a parceria da família, para conhecer também a parte clínica. A gente também tem que conhecer essa parte clínica, se faz terapia, se não faz. Muitas vezes a autenticação dessa parte clínica, para a gente, quais intervenções que a gente também vai fazer dentro da área pedagógica, na sala de recurso. Então, assim, eu posso dizer que é maravilhoso os resultados, eu posso citar vários exemplos. A estimulação precoce é fundamental. Jaque, como que tem sido, nesse período da pandemia, a questão dos atendimentos aí que você está realizando com as crianças, né, da educação infantil? Ô, Igor, a gente está aí tentando se adaptar a uma nova forma. Eu também trabalho na rede estadual, né, com sala regular, sou regente de turma, então sei os dois lados também. Eu tenho 3 alunos autistas na sala. É momento difícil, é um momento de acolhimento também dessas famílias, porque não é fácil. Você imagina essa criança que já estava numa rotina de sala de aula, rotina de sair de casa, e eles têm dificuldade de adaptar isso, a quebrar a rotina, ele está dentro de casa. Então, a gente primeiro tem que acolher essa família, de entender como é que ele está passando lá. Né? Então, assim, a gente tem buscado muito isso. Eu faço muito videochamada com essas mães, para saber como é que está em casa, como é que está sendo o interesse dele. Né? E a gente, através desse conhecimento, a maioria dos meus alunos, eu já trabalhava desde o ano passado. Agora, esse ano já entrou crianças novas, então que não teve um dia de atendimento. Né? Aí a dificuldade. Alguns eu tento ver com a mãe, né, como é que é esse comportamento, através de algum videozinho. Algumas mães são super interessadas, executam as sugestões, porque a gente, na educação infantil, não tem obrigatoriedade. Então, a gente manda sugestões. E, assim, eu tenho mães que a gente fez uma reunião semana passada lá na escola que foi maravilhoso. Teve muito choro, muita emoção. É importante que mesmo fazendo a parte clínica, que elas estão fazendo online também, as atividades ofertadas pelas professoras da salinha regular, mais as atividades que a sala de recursos tem ofertado, assim, como tem desenvolvido, tem criança lá que ela não saiu do lugar, ela já está arrastando, porque a gente tem procurado ofertar atividades que a criança se locomova. Então, assim, a mãe chorou muito, ainda mais que é o primeiro ano dele, ela tinha uma proteção. Então, assim, acreditar nas possibilidades. Lógico, a gente tem aquelas mães que, infelizmente, estão executando, né, gente? Mas a gente não pode fugir, tem que ofertar, né?
sempre aconteceu, não seria diferente nesse momento, né, da pandemia, mas você falou sobre um assunto muito interessante, que é sobre a importância também de entender essas fases da família, que inclusive elas são fases que talvez é um próprio luto que ainda a família está vivendo aí, e que demora um tempo mesmo para ela perceber e reconhecer a importância desse serviço, né, da educação especial, a importância do AE na vida dessa criança, a importância da parte clínica, sobretudo, né, que é fundamental nesse processo, porque a gente tem crianças com deficiência que elas precisam, né, da parte clínica, né, da fono, da fisioterapia, do psicólogo, do terapeuta ocupacional, e é toda uma equipe, né, que está em prol dessa criança, e a escola ela faz parte desse contexto também. Então, assim, quando você fala para a gente aí sobre essas questões, eu me lembro aí da importância de nós, enquanto educadores, sermos sensíveis a ponto de perceber esses aspectos na família. Porque, assim, a nossa preocupação vai além daquilo que é requerido aí, né, nas habilidades, competências, aí a BNCC, dentro de cada nível de escolaridade. E quando eu falo isso, não só na educação infantil, né, essa estimulação, esse trabalho que precisa ser desenvolvido. Manu tem uma pergunta para fazer também, Jaque. Na verdade, eu vou fazer um comentário e depois eu vou te fazer uma pergunta. Quando você fala da estimulação precoce, eu sinto, assim, uma alegria muito grande com essa palavra. Na verdade, a palavra estimulação, ela me fez entender muitas coisas, né? Eu fui professora da APAE, muito novinha, né? Foi meu primeiro emprego, praticamente, na educação, e foi o lugar, assim, onde eu realmente descobri que eu era professora e que era isso que eu queria fazer. Talvez, naquele momento, se eu tivesse pegado a sala regular ou algo do tipo, eu não teria tido o mesmo desempenho, eu tenho isso em mente, eu não teria tido o mesmo desempenho que eu tenho hoje enquanto educadora. Porque na APAE não era apenas a aprendizagem, né? A aprendizagem do conteúdo, a gente frisava muito a estimulação das crianças, e eu era professora na APAE da educação infantil. Então, o objetivo principal, eu lembro disso perfeitamente, Josélia, nossa supervisora, ela falava que o objetivo principal era realizar a estimulação das crianças. Aí eu ficava pensando, como que eu vou fazer a estimulação? Então, eu sempre pesquisava várias formas de estar desenvolvendo essas crianças, de estar encontrando uma forma de associar as habilidades necessárias que eles precisavam desenvolver, né? E tive assim, experiências incríveis na APAE com essas estimulações, inclusive crianças, síndrome de Down e com outras dificuldades, com outras deficiências, que conseguiram desenvolver habilidades, né, de vida diária, de autonomia, de se alimentar, de se vestir, de controle de esfíncteres, né? A criança ela conseguir controlar os seus esfíncteres. Então, a estimulação precoce, ela me fez ver a educação de uma forma diferenciada. E o mais interessante é que eu sempre quis ser supervisora. Eu falava, não, eu quero ser supervisora, eu gosto muito dessa área. E houve uma possibilidade de eu fazer um processo seletivo para ser supervisora, na época. E eu fui, fiz a prova, passei, em seguida, eles nos chamaram para fazer uma entrevista, né? E quando eu fui para a entrevista, né, todo mundo assim olhou, nossa, é novinha e tal, mas quando eles me entrevistaram, eles perguntaram assim, você faz o quê? Eu falei, eu sou professora de crianças da educação infantil, na APAE, e elas me perguntaram assim, e o que você faz com essas crianças? Eu respondi, eu estimulo de várias formas. Então, quando eu falei essa palavra, eu vi o olhar das pessoas voltando para mim de uma forma diferente. Eu lembro que a mãe falou assim, estimulação, me conta mais o que você faz para estimular essas crianças,
né? Então, eu vi que o meu passaporte para entrada naquele cargo foi essa palavra, estimulação, mas não só a palavra, mas o ato, né? O ato de estimular, de querer desenvolver no seu aluno, né, o melhor possível, de você se emocionar. Eu vi alguns colegas colocando aqui nos comentários, né, que como é bom, como é gratificante você ver o seu aluno especial desenvolvendo, criando habilidades, né, conseguindo se alimentar sozinho, conseguir se vestir, ir ao banheiro, né? Ter rotina. Isso é maravilhoso e ninguém paga esse tipo de gratificação que os nossos alunos, eles, né, nos passam. Então, assim, eu tenho experiência maravilhosa quanto a isso. E eu sempre falo com os meus alunos, no magistério, né, em nossas aulas, as meninas aí vão lembrar, eu já falei, gente, eu tenho uma dica para vocês. Quando vocês forem trabalhar em educação infantil, vocês estiverem fazendo entrevista de emprego, não se esqueçam de falar que vocês querem estimular as crianças, porque vai ser o passaporte de vocês, né, para esse emprego. E assim, né, gente, é uma dica, eu acho que você querer o melhor do seu aluno, ele vai te abrir possibilidades para novas situações de aprendizagem, que eu vejo assim que é o que a sala de recurso também faz, né? Vocês estão o tempo inteiro estimulando as crianças com situações que talvez na própria sala de aula você não vai conseguir ter essa interação, né? Devido ao número de alunos, devido ao próprio professor regente que está lá lecionando, né? Então, eu penso que a sala de recurso ela tem um papel diferenciado na vida dessas crianças. E aí eu vi você falando, né, da pandemia, que vocês usam as chamadas de vídeo, que vocês fazem um videozinho, mas eu gostaria de saber quais são os outros recursos que vocês estão utilizando enquanto sala de recursos, como, por exemplo, jogos, né? Se vocês estão conseguindo ter esse dinamismo aí para, por exemplo, mandar um jogo confeccionado para a criança trabalhar em casa, para ele desenvolver, né? Se, enfim, como que vocês estão lidando com essa estratégia da pandemia no sentido do lúdico, do prático pedagógico, meninas? Eu vou perguntar a Jaqueline e se Simone também, né, se quiser dar a sua fala também, adoraria. Lá na escola criou um projeto, né, nesse momento online. Então, a sala de recurso está incluída dentro desse projeto. Então, eu, como professora da sala de recurso, eu participo de todos os grupos da sala. Mesmo eu participando ali, eu acompanho o desenvolvimento desses alunos incluídos nas atividades e também tenho contato com a família, através de videochamada. Exemplo, eu procuro criar atividades que a família vai ter acesso a fazer em casa. Exemplo, essa semana, para uma aluna autista de 2 anos, eu fiz indiquei, sugeri, que é sugestão, uma atividade de serrador. Para que isso? Para criar um vínculo, né? Essa criança direcionar o olhar para essa mãe. E é o momento mesmo dela estar ali, trazendo essa criança para si. Porque autista, você precisa trazer ele para você, né? Então, exemplo, uma outra criança, pregadores. Vamos pegar um balde, vamos pegar uma bacia que tem em casa, vamos trabalhar aquela mãozinha, que a mãozinha é durinha, vamos lá pegar pregadores na borda. Exemplo outro, vamos pegar um arrozinho e um feijãozinho, vamos misturar aquilo ali, vamos enfiar a mãozinha. Como eles são pequenininhos, vamos passar na mãozinha. Eu mando tudo falando para a mamãe. Passa no doce, manda ele apertar, esconde a mãozinha. Cadê a mão? Tudo na educação infantil é diminutivo, né, gente? Enfia a mãozinha, então. Sempre atividades, assim, de fácil acesso. Uma receitinha de massinha, né? Uma receitinha de tinta natural para ele fazer em casa. Então, são atividades que, dentro daquela rotina, para essa mãe, esse pai não sair de casa. A nossa escola, ela não trabalha a educação infantil com papel, procurando não usar papel. E sala de recurso, na educação infantil, é material concreto, né? É complicado que eu estou aqui, ele está lá.
Então, alguns momentos eu faço vídeo para tentar interagir. Alguns a gente sabe que ele não tem opção nem de olhar para a tela. Então, eu posso mandar um videozinho para ele. Eu mando um vídeo de historinha para a mãe narrar alguma coisa. Alguns conseguem descrever o que viu, outros não. Então, sempre atividades que ela tenha acesso dentro do ambiente de casa. Ou, se tiver quintal, alguma atividade de passar em linhas, igual eu mandei hoje para o aluninho também. Pegar a bolinha também, amassar, né? Mãozinha, arremessar a força, né? O controle, ó. Então, assim, são atividades bem práticas para facilitar, mas que tem o objetivo de desenvolver alguma habilidade que ele tem em atraso. Agora, Manu, vou falar só um pouquinho. Você falou da PAI. Eu tenho um irmão com deficiência intelectual, mas eu me apaixonei e eu me vi e chorei demais quando eu busquei a PAI para fazer um curso há muitos anos atrás. Eu falo que todo mundo tem que passar para a PAI para entender o que é inclusão. Então, foi lá que eu chorei e vi o quanto, infelizmente, naquela época, minha mãe sofreu demais com meu irmão, porque deu muito, muito, muito trabalho. A gente tinha até vergonha, porque ele era violento demais. Então, assim, a PAI, todo mundo que está em formação, se tiver a oportunidade de ir lá para ficar um pouquinho naquele ambiente, é de um enriquecimento. Simone sabe, porque Simone tem base também na PAI. É maravilhoso. Foi lá que eu chorei, que eu vi o que podia ser possível, porque muitas vezes você via as crianças e você achava que não. Então, você que está em formação, procure, conheça. E eu falo que hoje as meninas estão fazendo ou faculdade ou curso normal e tem a possibilidade de estar praticando lá, vivendo esses momentos, né? Lá na escola tem várias monitoras. Eu falo que maravilha, né? Eles recebem uma ajuda de custo e estão praticando. E não vá para a inclusão só pensando no dinheiro, não vá pensando nisso, não. Vá no amor, vai para fazer diferença na vida dessas crianças, porque a gente tem que fazer uma diferença muito maior. Viu? É isso. Ô Jaque, e quando você fala isso, eu lembro de Simone falando isso comigo quando eu entrei na PAI. Ela falava assim, todo mundo tem que passar na PAI antes de ser professor, né? E realmente a experiência, ela é formidável, me tornou, de fato, mais humana. Assim, eu amo minha profissão, mas eu descobri que eu gostava mesmo, foi na PAI, viu? Com certeza. Simone, que vai Lá é um beijo. Também? Vou falar. Bom, eu citou aí, né? O a é minha paixão. Eu sou apaiana de coração mesmo. Eu fui para a PAI por opção. Eu optei quando ofereceram, né, os cargos e eu fui tomar posse e ali tinha um cargo na PAI e eu optei para ir para a PAI porque eu tinha uma paixão de conhecer aquele local, e não só o local, as crianças, os adolescentes e os adultos, né, que lá estavam. E eu fiquei por lá uns 14 anos e só saí porque, infelizmente, o horário não deu certo, não foi compatível, né, com a minha vida. Mas, enfim, eu continuo apaixonada pela PAI mesmo, não tem como. E é um aprendizado diário. Lá eu aprendi tudo em relação à educação especial. Jaque, Manu, nós estivemos juntas lá por alguns momentos. A nossa querida Cris, que é apaixonada, né, de coração. Então, lá eu comecei realmente a entender o que é educação especial, a viver com aquelas pessoas e saber o quanto que é importante essa sensibilidade. Eu sempre digo, a sensibilidade é algo que não pode faltar em nós, para que a gente possa perceber o outro como pessoa. Já que colocou aí muito bem, você não pode ver o laudo. Por isso que quando alguma mãe, alguma pessoa fala coitadinho, não é coitadinho. Ela é uma criança, ela tem que ter regras também
Da mesma forma, ela tem que ser cobrada, ela tem que ser amada e ela tem que ser cuidada, mas também ela tem deveres que nós podemos gradativamente ir colocando na vida dessas crianças, mesmo na educação especial, para que ela possa compreender o mundo da forma deles, do jeitinho deles, mas também ter regras. Então, não tem coitadinho. Eles são um ser humano como qualquer um outro. Então, eu defendo mesmo. Se for para poder defender uma criança de educação especial, eu vou mesmo em qualquer local, eu chamo atenção, não aceito nenhum tipo de discriminação com eles, em qualquer lugar, eu os defendo, seja na escola, na rua, em qualquer ambiente. Por quê? Porque nós somos os olhos, as mãos e o controle deles, a amizade, carinho. Porque se eu não os defender dentro do ambiente escolar, quem vai fazer? A família não está. Então, eu tenho que fazer esse papel, sim, de... Cris ainda me falava, você é mãezona, Simone. Falei, não, não é mãezona, é porque eu vejo também o lado das colegas professoras e vejo também o lado da criança. Então, quando eu peço, quando eu falo, quando eu argumento alguma coisa, é porque eu estou olhando os dois lados. E, em relação às atividades, eu também trabalho com as possibilidades da família. Eu não vou mandar papéis, eu não mando papéis. Nossa proposta não é essa. Mesmo na educação fundamental, a proposta é uma proposta lúdica. As mães estão tendo muitos atendimentos de fono, psicólogas, o atendimento da sala regular. Então, elas também têm que ter esse comprometimento com a sala de recurso? Tem. Mas nós precisamos também entender que a família está, como nós, aprendendo a lidar com essa situação nova. E o aluno ele precisa ter prazer em fazer. Então, o que eu faço? Eu pego uma atividade lúdica, que seja uma brincadeira, e coloco para aqueles que têm condições de uma leitura, de um descobrimento de uma letra, palavra, sílaba, eu coloco dentro daquela atividade a parte pedagógica de leitura ou escrita e trabalhando também a concentração, a percepção visual, tátil e todas as outras habilidades necessárias. Um exemplo, a caixa de areia, trabalhar com a caixinha de areia, coloca sílabas ou letras ou brinquedos embaixo da areia, da farinha ou da terra, e a criança vai com o dedinho ou com um palitinho e vai descobrindo aquilo que ele vai encontrar lá embaixo. Seja uma letra, seja um brinquedo, seja uma sílaba. Por quê? Porque ali ele vai divertir e vai aprender. Ele está trabalhando o tátil, o visual, a concentração, a escrita, a fala. Outra atividade que eu já mandei é assoprar bolinhas de sabão. É simples, mas o controle dele para assoprar as bolinhas, o controle para a bolinha permanecer, para crescer, para sair da ponta do canudinho, ele tem que ter esse controle muscular para poder, do maxilar, do sopro, da força, para ele poder conseguir fazer essa bolinha. Então, vai ser várias tentativas até ele conseguir. E, a partir daí, ele vai fazer esse controle na hora que ele for tomar um refrigerante, ele tomar uma água com um canudinho, que ele for tomar alguma medicação, ele vai dar conta de sugar e assoprar de forma correta. Então, às vezes, os pais não percebem isso, o equilíbrio. Tem um aluno que a mãe descobriu o equilíbrio dele agora, que ele não tinha equilíbrio. Ele não passa em cima de uma cordinha de varal, ele não dá conta de passar em cima de uma cordinha de varal sem desequilibrar. Então, eu tenho que trabalhar essa parte dele. Por que eu vou trabalhar a parte pedagógica, de escrita, de leitura somente? Não é minha função. A professora da sala regular já está fazendo.
eu só vou complementar essa função. Então, eu vou trabalhar com ele o equilíbrio, passar por cima de corda, pular um cabo de vassoura, assoprar. Eu vou trabalhar com ele, passar por obstáculos, com algum objeto na mão. E aí ele vai melhorando essa parte que vai fazer falta, que está fazendo falta lá na escrita. Por quê? Ele precisa ter controle, ele precisa saber subir e descer um degrau, vai estar dificultando. Lá na educação física, o professor vai trabalhar um jogo, um futebol, ou seja, qualquer outro tipo de atividade, se ele não tem equilíbrio, ele não vai dar conta. Então, eu vou trabalhar para que ele melhore esse equilíbrio e trabalhe as outras habilidades também. Simone, aproveitando assim, tanto você quanto a Jaqueline falaram aí sobre a oportunidade, né, de encontrar, né, cursos, né, formações na época de vocês aí, quando iniciaram, né, e a gente percebe que hoje, né, na internet, o YouTube, o próprio Google, tem muito material, né, que as pessoas podem estudar, se apropriarem, né, e acho super válido a gente colocar isso em pauta, inclusive sobre a experiência, né, que essas meninas hoje têm aí no curso normal, com as disciplinas que trabalham com esse direcionamento para a educação social, para a inclusão, algo hoje que é realidade, né, das escolas, no sentido aí mais amplo, e, sobretudo, quando a gente fala dessa questão da formação, né, do professor para atuar dentro do AIE. Para vocês atuarem na sala de recurso, exigiu que vocês tivessem algum curso específico? Como que foi esse ingresso de vocês aí? Quer falar, Jaque? Sim, muitas formações. Muitas formações. Eu tenho a pós, né, em educação inclusiva, aí vários cursos de deficiência intelectual, autismo, comunicação aumentativa, TGD, assim, Libras, Braille, vários, todos esses aí, porque na sala de recursos você pode receber crianças, né, com todas as deficiências, então você tem que ter esse conhecimento teórico, né? Eu falei, primeiramente você tem que ter esse coração aberto, mas você precisa também dessas formações. A gente precisa das teorias, porque muitas vezes, igual o Igor falou, hoje em dia é muito bacana, porque a gente tem o Dr. Google lá, que ajuda muita gente. A gente vai lá e pesquisa, a gente está sempre buscando aprender, né? A gente não sabe de tudo. Então, a gente tem que estar sendo aquele professor que procura formação sempre, porque sempre vai chegar um aluno que você nunca viu aquela dificuldade, você tem que buscar suporte para ele. Os cursos de formação são muito importantes, muito mesmo. Então, assim, na sala de recursos, você sempre tem que estar buscando também participar de seminário, palestras, a busca é constante. Hoje em dia não tem aquele laudo pronto, né? O autista vem aquele autista. Não, o autista hoje, ele está vindo totalmente diferente do que o laudo, do que você entrar lá no CID e falar lá como é que é o autista. Totalmente diferente. E outra questão interessante, Jaque, é sobre a importância de não se contentarem com o que é falado para vocês nas aulas que vocês têm de educação especial, nas aulas que vocês têm de Libras. O que é abordado, o que é falado, são tópicos, mas os assuntos, eles são muito mais complexos que vocês possam imaginar, e sobre a importância de vocês saberem como que acontecem as questões na prática. Como já colocou aí, não existe um padrão, né? Hoje, os alunos da inclusão, eles são atendidos na individualidade de cada ser. Ele vai apresentar características específicas que vão demandar que você, enquanto profissional, seja
na sala de aula regular ou na sala de recurso, que você tem uma postura adequada à necessidade dele. Então, assim, se você é professor da educação infantil da sala de aula regular, qual o seu papel nesse processo de inclusão? É o papel de relatar toda essa vivência da criança durante esse período escolar. Se ela não tem um diagnóstico, é necessário que vocês façam um encaminhamento para as equipes aí, né? A equipe multidisciplinar que a sociedade tenha. Aqui na nossa cidade, a gente tem o CER2, que é um centro especializado em diagnóstico da pessoa com deficiência intelectual e visual. E aí eles fazem todo esse processo de diagnóstico, que, sobretudo na educação infantil, inicia quando essa criança vai para a escola e quando ela começa a interagir com outras crianças. Simone pontuou uma questão no fala dela, que nem sempre as crianças, elas vêm com laudo. Na educação infantil, quando elas ingressam, começa aí essa construção gradativa desse processo. Claro que a gente tem algumas questões muito específicas de algumas deficiências, algo muito pontual e indicativo de uma probabilidade diagnóstica. Mas o nosso papel enquanto educador jamais vai ser aquele de falar assim, olha, Emanuele, eu acho que ela é autista. Vai lá no médico, pede ele um laudo lá. A gente, enquanto educador, por maneira nenhuma, a gente pode fazer isso. O nosso trabalho vai ser esse trabalho de nos ater àquilo que é pedagógico. Se o meu pedagógico, eu entendo que essa criança, naquela faixa etária, ela deveria estar melhor, ela deveria estar sabendo, talvez, dar um recado, reconhecer as figuras, ter uma coordenação motora, são todos aspectos que, dentro do ponto de vista da educação especial, quando você vai fazer uma avaliação, você vai avaliar aspectos comunicacionais, motor, psicomotor, social, afetivo, você vai avaliar aí a cognição, a metacognição. E na educação infantil, de maneira muito específica, os campos de experiência, eles já são direcionados para toda essa estrutura. Se eu compartilhar com vocês depois, aí eu posso encaminhar no e-mail, uma ficha que a gente tem, nós adotamos aqui no município, com algumas situações que são específicas da educação infantil, e que nesse processo de diagnóstico, nessa construção, né, desse relato, dessa vivência pedagógica, vocês precisam considerar se essa criança ela está atendendo ou não aquela aptidão. Você, enquanto professor de educação infantil, terá a responsabilidade de, mediante a necessidade de relatar todos os aspectos dessa criança que são indicativos, que podem ser indícios compatíveis para uma avaliação. E aí você, junto com a escola, vai fazer esse encaminhamento para uma equipe especializada. Por exemplo, aqui na nossa cidade a gente tem o Cerco Humanista para vocês, e aí nós temos aqui também o outro centro, que é o Bom Samaritano, ele é responsável pelo atendimento aí das pessoas com mobilidade reduzida e cadeirantes. Então, a gente tem o outro centro aqui, que é específico para pessoas cegas, no atendimento. Me esqueci o nome já. Qual é o nome do outro centro? Você lembra, Manu? Fugiu o nome aqui agora. Eu falei hoje cedo. Nenhum relatório. Ô, Igor, que eu saiba, é o CER, né? O centro de atendimento lá, da equipe multidisciplinar. Eu saiba que só o CER. O Bom Samaritano tem um outro. Só um minutinho que eu vou achar aqui. Gente, eu falei ontem, meu Deus, a cabeça não tá boa. Eu vou lembrar ao longo da palestra e vou falar com vocês. Aqui na nossa cidade a gente tem esse outro centro que faz esse trabalho de diagnóstico também. Mas o que como eu falo com vocês aí, sobre a importância desse olhar atento, desse olhar acolhedor, né, para, de maneira alguma, aí, discriminar, ser preconceituoso, tá? E é muito importante quando eu falo isso com vocês,
Às vezes as pessoas acham que talvez você emitir uma opinião ou você demonstrar que você não está agradando de uma situação não é só com a fala. O nosso corpo, por si, ele fala muito das nossas intenções, né, gente? Então, assim, às vezes é muito comum a gente observar em salas professores que têm crianças com deficiência, professores que acham que a responsabilidade única daquela criança com deficiência é do profissional que tá como apoio, é do profissional que está enquanto professor de sala de recursos. Não, a primeira responsabilidade, enquanto a criança vai ser matriculada na sua turma de educação infantil, é sua enquanto professor. A turma é sua e você será esse responsável por conduzir esse processo. Então, assim, são coisas que, às vezes, ocorre essa transferência, né, de responsabilidades, o que é muito comum, não só na educação infantil, mas em qualquer outra área também, tá, gente? Já que quer complementar... Oi, Igor. Eu vou falar um pouquinho que eu vivenciei esses dois lados, né? Eu sou professora regular na rede estadual e eu tenho 3 alunos autistas na minha sala esse ano. E eles são meus alunos. Eles não são da professora apoio. Eles são meus alunos. Então, assim, eu agora, a gente vivenciando esse momento de pandemia, eu sei das dificuldades dele, eu converso com a professora que acompanha, as adaptações que ela faz, eu sei das necessidades dele. Então, eles são meus alunos. Eles não são os alunos autistas, são meus alunos. E muitas vezes até esqueço que tem essa deficiência, porque e são 2 gêmeos, que cada um tem suas características e suas necessidades também, totalmente diferentes. Então, é isso aí que você falou, isso é real. O aluno é da professora regente. A gente tem que compartilhar com essa professora apoio, é fundamental. A gente tem que conhecer. Essa parceria da professora regente com a apoio é muito importante para o desenvolvimento dessas crianças. Né? A gente tem outro detalhe. Não sou a favor isso que o Estado faz agora, de colocar 3 crianças numa mesma sala, porque, na verdade, quem sai prejudicado são as crianças, não sou a favor, né? Infelizmente, eles fazem isso, mas eu não sou a favor. Eu acho que eles têm suas particularidades que têm que ser atendidas, e por mais que você tente, alguma coisa fica, né, sem você conseguir atingir. Fica comprometido, né? Porque a gente sabe que quando a gente está enquanto a escola funcionando, essas questões elas não dão certo. E não vai ser no momento da pandemia, que talvez precisa muito mais da individualidade, que um professor de apoio vai dar conta de atender 5, 7 crianças. E outro ponto que eu gostaria de tocar com você, gente, antes da gente caminhar para o encerramento, é sobre a questão de quando vocês estão enquanto estagiárias nas escolas. É claro que eu sempre falo com as minhas alunas do curso normal que a gente sempre tenta passar todas as práticas, todas as experiências, o mais real possível, porque a gente sabe que na prática, às vezes, as coisas elas não acontecem da mesma forma. E não é porque elas acontecem, talvez, de uma maneira errada lá, que nós, enquanto professores, estando com vocês em formação, que a gente vá nutrir essas questões em vocês, tá? Nas práticas, eu tenho certeza que todos vocês, ao longo do estágio no curso normal, vocês observaram coisas muito incomuns e atípicas com as propostas que as professoras de vocês vão falando aí ao longo das aulas. Eu sinto essa realidade com as minhas alunas em sala de aula. Claro que a gente sempre age de uma maneira muito ética, né? Eu não, de forma alguma, vou trazer para a minha sala de aula discutir assuntos aí, talvez que aconteceram na prática lá, expõem. Mas é muito importante a gente entender a diferença entre expor, falar mal, do que compactuar com uma coisa errada. Porque se você é uma educadora, se você está em formação, e se você enxerga uma questão em sala de aula, você vai se conformar em ver e não falar nada,
porque é importante a gente tocar nisso, porque a gente percebe que, às vezes, as pessoas elas não querem se comprometer. E aí você, enquanto aluno, você fica meio frustrado aí pelo fato de que o que a gente fala, às vezes, para vocês no curso normal, na prática, é diferente, e aí você vê aquela situação acontecendo e aí dá aquele desânimo total mesmo. Mas eu acho, assim, existem situações muito específicas dentro da escola que elas precisam, como se diz, ser solucionadas mesmo. Não é passar por cima, não é fazer de conta que não está acontecendo. Às vezes, na educação especial, o que a gente mais observa é isso, é pessoas fazendo de conta que não está acontecendo nada. E aí, já que tocou num ponto aí na pandemia, que me causa um incômodo sobre isso. Antes da pandemia, a gente tinha uma série de pessoas que falavam de toda a dificuldade que elas tinham enquanto profissionais, estando em sala de aula de maneira presencial com os alunos. E depois da pandemia, em regime de teletrabalho, todo mundo está 100%. Ninguém reclama mais, ninguém fala nada, está tudo certo. E aí eu fico sem entender, às vezes, se realmente está certo, ou se as pessoas elas estão numa posição que talvez, assim, não são todos os colegas, não estou generalizando, tá, gente, pelo amor de Deus, mas existem colegas nossos que acham que eles estão de férias. Entendeu? Eles acham que estão de férias e não fazem o trabalho deles da maneira que deveria fazer. E a gente observa, tem são dois extremos, né? A gente tem uma equipe muito bacana de profissionais hoje aqui no município de Itafortuna que trabalham na sala de recursos, que estão fazendo acontecer mesmo o seu melhor, como se diz, a cada dia superando aí as suas dificuldades para garantir essa educação, né, esse serviço, para que esse espaço ele não seja suprimido. E aí a gente observa esse outro aspecto, que é das pessoas que querem que esse momento passe por elas, né? Mas aí a gente vai perceber que tudo aquilo que na educação especial nós demoramos anos e anos para construir com essas crianças, que é um trabalho árduo, é um resultado, esses resultados que as meninas falaram com vocês aí, ao longo da aula, da criança cumprimentar, chegar dar um bom dia, isso é um processo, gente, é um processo, como se diz, longo, e para chegar a esse resultado, é muito trabalho, é muita estimulação. Agora, pensem nesse momento da pandemia, os profissionais que não estão fazendo por onde, né, não estão exercendo com excelência o seu trabalho, tanto que essas crianças vão voltar comprometidas. Falei isso na aula de ontem. A educação infantil, a defasagem que ela vai ter, as crianças, o que elas vão ter de dificuldade, né, nessa transição que vai ocorrer aí da educação infantil para o ensino fundamental, né, assim, é algo que a gente precisa pensar. Já que você quer contribuir mais a alguma situação, a Simone, acho que ela deve estar com um problema. Simone está aí? Ô, Igor, não, você estava falando justamente sobre isso, né? Eu falo que trabalhar com educação especial é amor primeiro, porque é bacana, é bom quando você chega aquele aluno que fala, que manifesta, que faz, é muito gratificante quando você tem um retorno. E caso desse aluno que eu citei, é um longo caminho, e só aconteceu porque teve estimulação precoce, porque a família participativa também cria-se uma rotina na casa dele, porque ele também tem um acompanhamento clínico, né? A escola que eu trabalho de educação infantil, aquela escola que as crianças não são as crianças incluídas, elas são crianças da escola, são as crianças da escola. Então, isso é fundamental, né? É trabalhoso, é repetitivo, porque é repetitivo, é todo dia só ofertar aquilo ali, que ele não dá significado, mas que com o tempo ele vai passar a ter um significado. Você oferta um espelho para fazer uma atividade no espelho, e ele passa direto, sai, para chegar um dia dele pegar um pincel e desenhar no espelho. Então, é tudo um caminho, né, gente? A gente vai construindo, você vai conhecendo seu aluno. Exemplo, ele chega, nem olha para você, deita no chão. Eu já fiz várias vezes. Eu deito no chão também.
Ele rola para lá, eu rolo para cá. Você tem que criar essa aproximação com a criança. Esse contato visual é importante demais. Então, você não está preocupado em chegar na sala de recurso e essa criança sentar lá e você já acertar um jogo, não. Não. É a base. Você vai chegar, você vai aproximar dessa criança, né? Isso é muito importante. Se ele sentar lá no tapete, senta também. Devagarzinho ele vai se enxergar. Talvez vai ficar semanas sem olhar para você. Mas ele vem tanto à sala de recurso que ele vai passar até buscar abrir a porta. Ele abre a porta, ele olha, ele já sabe aquele ambiente dele ali. Outra coisa, lá na escola é muito interessante. Quando eles estão desajustadinhos, assim, nervosos, porque muitas vezes o barulho intenso na sala, que a escola de educação é barulhenta. Ela é o refúgio. A sala de recurso é o refúgio. Eu tenho uma calça que chama calça da vovó, não sei se vocês conhecem, é uma calça jeans que a gente enche de tecido, tá parecendo até uma pessoa, então ela fica lá no chão, muitas vezes ele vai lá, deita entre a calça e joga a perninha, porque você sabe que o peso não tira aquele acolhimento e a calma. Então, assim, tem várias coisinhas que a gente vai aprendendo na prática, né? Sim. Mas é muito bom. Bom, eu até coloquei para vocês aqui, eu achei o documento, né, de onde que eu estava falando. Aqui na nossa cidade a gente tem o SER 2, que é para o atendimento de alunos com deficiência intelectual, o TEA, né, e visual. A gente tem o Samaritano, que atende alunos com deficiência física, e tem a Audiotone, que atende alunos com deficiência auditiva. Na hora me fugiu aqui, eu acabei me esquecendo. A gente já está caminhando para o encerramento, né, Manu? Simone está aí, nossa colega? Está conseguindo me ouvir, Manu? Oi. Estou, Igor. É que ela estava com o áudio desligado. Sim, a gente já está caminhando também para o encerramento. Vou falar com vocês um pouquinho da nossa experiência aqui também no município em relação ao núcleo de inclusão. No município de Teoflotone, ele tem um núcleo, né, da prefeitura de Teoflotone, chama Núcleo de Diversidade e Inclusão, e esse núcleo, ele dá esse suporte, né, para as escolas municipais, assim como toda a rede aí, não só as escolas que do município de Teoflotone, mantidas pela prefeitura, mas sim as instituições que também são conveniadas. E a gente faz esse trabalho aí de construção, juntamente com as profissionais da saúde de recursos, desse processo de atender. E para nós aqui, como eu disse para vocês, essa construção, né, desse relato, dessa experiência aí, desse diagnóstico da criança também na educação infantil, a professora, ela faz esse relatório é encaminhado para o núcleo, que por sua vez é encaminhado para a junta reguladora aqui da nossa cidade, que vai fazer aí o agendamento, né, vai pedir que a família agende junto com um desses setores que eu disse para vocês, essa consulta, né, para essa avaliação inicial. Nem todos os alunos, né, obviamente, que são encaminhados para esses serviços, eles recebem o diagnóstico. É muito importante a gente falar sobre isso, porque talvez os professores, eles criam toda uma expectativa e um tipo, né, classificam aquele aluno naquela condição de autismo e talvez ele não é avaliado dentro dessa expectativa do professor. E justamente pela confusão que acontece muitas vezes com o que é autismo, com o que é TDAH, que é outro transtorno, com outras situações também. Então, assim, a gente tem essa realidade aqui no nosso município e é um trabalho de construção diária, né? Simone, Jaqueline estão aí na rede há mais tempo, aí, elas sabem que é um trabalho de construção e, sobretudo, nesse momento da pandemia, a gente sempre tem falado isso, se nós não, como se diz, batermos o pé e falarmos assim, esse é o nosso espaço enquanto educação especial, esse é o nosso espaço enquanto saúde de recurso, talvez a gente vai ser sucumbido nesse momento.
A gente precisa, né, continuar aí pedindo a Deus muita força e sabedoria, né, para continuar fazendo aquilo que a gente gosta, aquilo que esses profissionais que estiveram aqui com vocês hoje fazem com o maior amor do mundo, que eu acho, sobretudo, esse trabalho da inclusão. Você precisa amar, você precisa gostar, você precisa acreditar. Esse trabalho ele vai muito além de diplomas, de certificados, de formações, porque se você tem um certificado, se você tem, né, aquele papel aí, mas não tem aqui dentro do interno, dentro do seu interior, no seu coração, essa atitude, né, vai além do conceito, a inclusão talvez ela não é de uma maneira verdadeira, de uma maneira que esses alunos precisam de ser como profissional. Eu vou passar a palavra para as meninas aí, para a gente caminhar para o encerramento. Jaque. Oi, Igor. Eu gostaria de agradecer, né, de poder participar. Te falei, sou tímida, mas acabei, acho que, falando muito. Mas é isso aí que você falou. Educação inclusiva, você tem que dosar o amor para trabalhar com essas crianças. Então, assim, eu acredito no que eu gosto de fazer e tento fazer da melhor forma a diferença na vida dessas crianças. Uma coisa que falou no início, eu não comentei, sobre sala de recurso, não é sala de reforço. Sala de recurso não é sala de recurso. Eu já trabalhei até em sala de recurso do Estado e eu batia muito de frente com supervisão. Lá não é para dificuldades de aprendizagem. Não é. Então, a gente tem que entender isso. Os professores regentes também são importantes para esse processo acontecer. E a união, escola, família, parte clínica, que vão colaborar essa criança superar essas dificuldades, né? E sempre acreditar nas possibilidades, como o Manu falou. Tá? Não fixem no laudo, fixem na criança. Sim, sim. Simone? Oi. Isso mesmo, Jaque. E títulos, nós temos títulos, vários títulos de conhecimentos. Isso é o que nós mais temos, papéis de cursos, temos à vontade. Mas o que importa é o que nós gostamos de fazer. Eu sou suspeita de falar porque eu gosto muito também e tenho, assim, muito prazer em trabalhar com a educação especial. Acredito nas possibilidades, acredito nas mudanças e, como foi dito aí anteriormente, tudo se consegue com muito tempo. Não é um momento, um mês, às vezes um ano, para você conseguir que uma criança te dê uma resposta. Então, esse é um trabalho que a gente faz, ele é árduo, porque você não tem uma resposta imediata. Então, às vezes, podemos até nos sentir incapazes, mas, no final, a gente vai percebendo que as mudanças vão ocorrendo gradativamente e que a resposta, às vezes, não vai vir comigo, vai estar na sala de aula, vai estar lá com outro professor, mas que o prazer de você perceber que você contribuiu é muito bom. E eu acredito na educação, e na educação especial, muito mais. E, assim, em relação ao atendimento, todas nós, colegas, temos o compromisso com os professores, apoios, com professores da sala regular. Eu tenho atendido os professores, eu tenho conversado, oferecido ajuda, os apoios da mesma forma. Por quê? Eu preciso saber o que está acontecendo com o meu aluno. Igor falou que esse momento agora, nós temos que ter esse cuidado maior ainda, para que professores da sala de recursos, esses alunos não sejam esquecidos, ou não sejam tratados como um aluno sem condições de realizar as atividades.
as atividades deles têm que ser adaptadas, adequadas às possibilidades que eles têm de conhecimento. E eu tenho observado que o retorno está sendo muito bom. E eu agradeço também por ter participado, por estar aqui com vocês, e quando precisarem de mim, eu sempre vou estar à disposição. Manu. Nossa amiga Lúcia também está aí. Oi, Igor. Estamos chegando ao final já, né? Eu sei que depois da minha fala você vai dar alguns recadinhos, vai passar a fala para a Lúcia também, né? E, assim, falar sobre esse tema, como eu falei, é muito gratificante, né? É algo que eu tenho dentro de mim, dentro do meu coração, e que eu amo de paixão mesmo, trabalhar nessa área. Então, eu sempre estou buscando, né, tanto eu quanto os meus colegas, a gente sempre está buscando estudar, conhecer novas possibilidades para a gente poder estar aí trabalhando com os nossos alunos. Eu acho que o objetivo principal dessa live hoje, né, era realizar, de fato, essa troca de experiências, no sentido de vocês também saberem desse nosso amor pela educação, que a gente passar para o próximo, né? E esse é o objetivo da educação, quando você tem essa experiência, quando você ajuda o seu colega a crescer neste sentido, né? Eu acho isso muito importante. Igual todos vocês que estão em formação, vocês precisam ter o melhor, né? Vocês precisam ter as melhores informações, os melhores ensinamentos, né? As melhores trocas de experiência. E aproveitando a oportunidade, né, para agradecer a todos pela participação. Nós tivemos alguns problemas técnicos, mas assim, eles fazem parte do processo para que as coisas deem certo, né? Nós estamos nos adaptando a uma nova situação de vida, e a tecnologia, ela vem para isso, né? Para nos auxiliar. E nós temos que nos adequar à tecnologia. E é o que a gente está fazendo. Por isso, né, que aconteceram lá os probleminhas no início, mas nada que fez com que a nossa palestra não fosse maravilhosa, porque as meninas, elas né, trocaram as suas experiências que elas têm. E uma coisa que me chamou muito a atenção, e que nós devemos levar isso em consideração, é o fato de elas estarem trabalhando dentro da prática pedagógica da sala de recursos, com materiais que os pais têm disponíveis em casa. Nós, né, Igor, a gente tem batido muito nessa tecla aí com as nossas alunas, né, de estar utilizando materiais que tem em casa, o nosso próprio PET, né, enquanto professores do magistério, a gente teve muito essa preocupação, meu Deus, como que eu vou passar uma atividade prática para o meu aluno, e as lojas estão fechadas, não tem EVA, não tem papel cartão, como é que nós vamos fazer, né, meninas? Então, assim, a gente tem tentado também nos adaptar enquanto professores do magistério para trabalhar com práticas pedagógicas com nossos alunos, no qual eles têm disponível em casa, como, por exemplo, tampinha de garrafa, papelão, né? Então, a gente também está se adequando, e é importante que vocês levem isso hoje, essa live de hoje, que vocês levem esse conhecimento com vocês, que vocês se apropriem desse conhecimento e coloquem em prática, né? E eu gostaria de finalizar a minha fala com uma citação de Clarice Lispector. Eu acho que essa fala, ela vai elucidar o que foi trabalhado no sentido de nós quatro, enquanto professores, estarmos aqui realizando essa troca de experiência, né? E eu espero que vocês tenham sentido o nosso objetivo, vocês tenham entendido. Até onde posso, vou deixando o melhor de mim. Se alguém não viu, foi porque não me sentiu com o coração. Clarice Lispector. Muito obrigada. Palavra para aí. Lúcia, está aí, Manu? Lúcia, está aí? Pessoal, então,
assim, eu agradeço, assim, imensamente a todos vocês por estarem aqui conosco, inclusive, falando de um assunto que eu tenho um apreço muito grande, né, que é o assunto da educação especial. As minhas colegas aí, Jaque, Simone, Manu, né, Lúcia, as meninas que vieram aí de uma jornada de trabalho, né, de manhã e tarde, a gente sabe o tão difícil, né, que as coisas estão nesse momento, mas que vocês têm feito um trabalho aí de excelência. Para vocês, assim, o meu muito obrigado, assim, de todo o coração. Logo quando eu falei dessa proposta para a gente, né, da educação especial, vocês toparam, já que a princípio falou que era tímida, mas assim, de tímida não tem nada, falou muito bem, e todas as suas contribuições muito válidas, né, para a formação das nossas alunos, e quando eu falo nossos alunos, eu falo no sentido muito mais amplo, né, porque quando a gente entende a nossa responsabilidade enquanto professor, enquanto educador, vai muito além, né, da nossa sala de aula. E ontem eu falei com as minhas alunas do magistério, a nossa proposta de abrir a sala de aula para compartilhar esses momentos com outras pessoas, porque são falas de grande excelência, sabe? São falas muito importantes para a formação de vocês. Tanto Simone quanto Jaqueline, Manu, né, por toda a sabedoria ao falar, ao se posicionar, assim, muito gratificante ter a oportunidade de estar, né, presente, de fazer parte de um time, né, pessoas tão competentes como vocês, as minhas alunas do terceiro e primeiro período, assim, muito obrigado pela presença de vocês, por vocês estarem aqui com a gente. A gente sempre pensa no melhor para vocês, a gente gostaria muito de estar com vocês, eu falo isso basicamente todos os dias com vocês, a gente gostaria muito de estar com vocês, no nosso ritmo de sala de aula, abraçando, sorrindo, rindo das coisas, mas a gente sabe que ainda não é possível, mas logo em breve a gente vai estar junto. A gente tem algumas propostas que estão caminhando junto, e mesmo gradativo, a gente, com muita fé em Deus, a gente vai ter ainda esse contato presencial antes de encerrar, né, o terceiro período, e a gente está fazendo, assim, da melhor forma possível as coisas aqui para vocês. Sobre amanhã, a gente vai ter um outro momento com o Jamílio, vai ser sobre a Libras, ele vai trazer para nós, né, uma disciplina de Lúcia, de Libras, algumas práticas, né, trabalhando outros sinais, né, quem esteve na primeira live dele, ele trabalhou com o alfabeto, com os numerais, com as cores primárias, com as saudações, e aí a gente vai dar continuidade aí com essas propostas e, inclusive, fazendo um combinado com uma outra proposta prática que vai ser na semana que vem, que vai ser a construção de jogos, que é um trabalho que vai ser feito em parceria com a nossa colega Manu, né, que é a professora de jogos no curso do magistério. E no mais, gente, assim, pelos erros, mas, assim, eles também serviram como aprendizagem para que a gente possa melhorar, eu acho que é muito importante isso, né? Amanhã, a minha colega Lúcia, no início da aula, ela deu a sugestão do Zoom, mas eu acho que depois do tumulto do início, quando nós começamos a estabilizar nessa sala de aula, vamos entrar, tá? Então, assim, o que a gente vai fazer? Amanhã, essa sala aqui novamente, eu espero que não dê erro, mas caso dê algum erro, a gente vai tentando ajustar ao longo dela, tá bom? Meu muito obrigado mais uma vez, às minhas colegas aí, às minhas alunas, a todos vocês que estiveram presentes, tá bom? Fiquem com Deus. Por favor, não esqueçam de pedir o certificado, tá? O certificado desse link. Eu já deixei para vocês o meu WhatsApp. Vi que alguém até falou aí do grupo, né? Para criar um grupo, para colocar, para postar as lives, tudo. Eu estou colocando diariamente todas essas coisas que a gente tem feito lá no meu Instagram. Eu coloquei para vocês aí o link, eu vou colocar novamente. Aí quem puder e quiser,
Tá aí também o Instagram do Manu, tá o da Jaque, tá o da Simone. Quem quiser incentivar à vontade, né, segue a gente lá, que diariamente a gente tem colocado algumas coisas aí sobre essas lives